Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Sem muitas delongas, queria que você abrisse comigo o Evangelho de João, no capítulo 9. Nós vamos ler quase todo o capítulo. Esse é um dos milagres, dentre tantos, que nós temos muita coisa para ver, não é? Para ver. E enquanto os irmãos vão abrir ou podem acompanhar comigo aqui o texto, o tema dessa mensagem é visão ao cego de nascença. E o texto é o Evangelho de João, a partir do versículo 1, que eu acho muito interessante. É muito dinâmico esse texto. Ele é muito dinâmico. E ele é crescente. Não é? Você vai lendo, você vai dar vontade mais ainda de ler, porque ele vai se desenvolvendo. Então você pode acompanhar comigo aí o texto. E diz assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, ou em outras versões, Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E quando estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que ele era cego diziam: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: É este. E outros: Parece-se com ele. E ele mesmo dizia: Sou eu. E disse-lhe, pois: Como se te abrir os olhos? E ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez um lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e vi. Disse-lhes, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhes como vira, e ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora havia. E perguntaram-lhes, dizendo: É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: Sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Ele tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse se ele é o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vou-lo disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir?
Queres vós, porventura, fazer-vos também discípulos? Então injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde ele é. O homem respondeu e disse-lhe: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abre os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a este ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Respondeu eles e disse-lhes: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus, ouvindo que o tinha expulsado e encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: eu creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? E disse-lhe Jesus: se fosses cegos, não terias pecado, mas por agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Viu que mensagem, que texto maravilhoso? Como ele se desenrola, como ele é crescente, ele vai, né, se desenvolvendo. Alguns autores, eles vão descrever esse texto em 7 cenas. Cada uma dessas cenas com um desenrolar, um questionar, um diálogo. E eu diria que podemos destacar, a princípio, que um dos propósitos, ou melhor dizendo, um dos pontos bem específicos nesse milagre, é a proporção de pessoas que testemunharam. A gente vai encontrar nessa cena os pais, os fariseus, não é? E os vizinhos. Todos certificaram, testemunharam de que realmente aquele homem havia nascido cego e agora estava enxergando, né? E isso traz uma certa singularidade, porque nós não vamos encontrar em nenhum outro milagre na Bíblia tanta gente testemunhando, tanta gente vendo de fato que o milagre havia acontecido. E isso traz uma certa singularidade. Primeiro, a gente tem que levar em consideração, ainda falando sobre essas singularidades, que havia uma crença acerca da cegueira, da nascença, alguém que já nascia cego, com relação com a maldição. Então, no costume judeu, todo mundo que nascia cego, ele já nascia com uma maldição divina. Essa era o conceito que eles tinham, né? E essa cegueira, ela só poderia ser removida, a cegueira de alguém que nasceu já cego, ela só poderia ser removida por Javé. Por quê? Porque era um ato, era um milagre de construção, era um milagre de criação. Uma vez que eles nunca enxergaram, então para passar a enxergar, somente Deus poderia fazer esse milagre, porque era um milagre não de reconstituir, não de restaurar, porque ali não havia uma visão desfocada, não havia nenhuma doença com relação à forma que aquele cego enxergava, mas ele não enxergava de hipótese nenhuma. E não foi uma cegueira que foi adquirida no decorrer do tempo, oriunda de uma série de situações. Não, ele já nasceu cego e para se enxergar era preciso que fosse criado 2 olhos novos. E isso a gente já leva em consideração que esse fato traz também uma certa singularidade a esse milagre.
E aí eu quero relacionar no que diz respeito a esse tema, dentro dessas singularidades, que a princípio nós vamos encontrar também um certo questionamento por parte dos discípulos para tentar trazer uma culpabilidade a alguém, quando eles questionam logo no início quem de fato causou, quem era o causador daquele problema da visão daquele homem. Lógico que a intenção deles era buscar uma solução para o problema, mas de forma filosófica, muitas vezes de forma religiosa, mas não uma forma genuína da fé. Então, quem é que causou isso para esse homem? E a resposta que Jesus dá é uma resposta muito interessante, que Jesus ele não está preocupado em justificar a causa daquela nascença, da cegueira da nascença daquele homem, mas Jesus estava querendo esclarecer que todo sofrimento humano, ele precisa ser alcançado por uma ação misericordiosa de Deus. Esse era o foco. Não quero saber quem pecou, não quero saber se foi ele, se foi os pais, eu não quero saber por que esse homem está assim. Eu quero mostrar que a graça de Deus, ela é uma ação de misericórdia. Por isso que ele diz que se manifestou a obra de Deus. Essa enfermidade é para a glória do Senhor, é para que seu nome seja exaltado. Ele está ali manifestando a ideia de que não importa a fonte desse problema, ele é a ação de Deus estendida com perdão, com graça e com misericórdia. E ao mesmo tempo que ele responde, ele também traz uma ordem urgente. Ele vai falar uma declaração do Pai. Ele vai colocar no versículo 4 que ele veio para fazer um trabalho. De certo modo, é uma declaração de uma certa urgência. Ele vai dizer: olha, eu vim para fazer a obra enquanto há tempo. Eu vim para fazer justamente isso, trazer visão aos que estão cegos, mas cego espiritualmente. E isso eu não posso perder tempo, eu não posso perder meu foco, eu não posso me distrair com nada. Eu vim para cumprir e fazer esse trabalho. E aí no versículo 5, ele vai fazer a declaração que complementa a urgência, a ordem à urgência, que ele vai declarar para os seus discípulos quando ele diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele já havia dito isso no capítulo 8, quando ele disse que ele era a luz do mundo. E aí ele vai reafirmar mais uma vez a sua missão, a missão de abrir os olhos, a missão de trazer luz espiritual, de trazer o caminho de salvação, de mostrar a graça salvadora do Senhor para aqueles que estão cegos espiritualmente. E ele fala isso com muita clareza. Depois ele vai fazer, diríamos, o milagre inédito, né? O foco aqui também não é a gente observar, embora que alguns teólogos, William Barclay, em Teologias Sistemáticas, e o próprio comentário bíblico vai dizer que a saliva havia uma visão muito comum no mundo antigo, em que a saliva tinha um recurso terapêutico. Essa era a visão de Barclay. Mas a visão do Senhor Jesus é mostrar a dimensão da fé que esse cego tinha ao ouvir o comando que ele havia dado e que ele não questionou, foi até o tanque e lavou, e logo que lavou, ele não apenas passou a ver, mas foi descortinado toda a cegueira espiritual que estava sobre aquele homem. O que foca aqui é a forma em que o Senhor restaura esse homem pela obediência que ele tem à palavra do Senhor, não propriamente com lodo nos olhos. Alguns outros teólogos, como Haren Schildens, ele é um pastor americano que escreveu o Guia Fácil da Bíblia. Ele vai dizer que há uma correlação, e acho fantástico a forma que Larry ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer: quando o Senhor faz o lodo do pó da terra e coloca sobre o olho, ele está fazendo uma correlação com o
poder criador de Jesus. Assim como no início foi tudo começado no homem, do pó da terra, ele gera 2 olhos na vida daquele cego, também usando o mesmo princípio, o princípio da terra. E ele, sendo o criador, ele dá a vista a um homem que nunca enxergou. E acho muito interessante porque, de fato, é uma correlação, não é? Se a gente for olhar, examinar de forma hermenêutica, nós vamos observar que o ato criador é o mesmo Cristo que façamos o homem à nossa imagem e semelhança do pó da terra, é o mesmo homem que unge aquele homem com o lodo e diz, vai até lá e lava, não é? E Larry, ele vai dizer que a água, o tanque, que quer dizer enviado, que é ungido, está representando a água como uma representação do Espírito. Da mesma forma que houve lá em Adão, o Espírito Santo como água que trouxe vida, gerou vida para Adão, do pó da terra. Agora, a configuração que se apresenta com o tanque de Siloé, a água, como o poder do Espírito, gerando pela palavra de Jesus a vista, um novo olho. Se criou um novo olho. E esse é um milagre que descreve puramente a divindade de Jesus. O seu poder de criação, o seu poder de fazer do nada todas as coisas. E ele continua produzindo. Aparentemente, um desconforto para aquele homem, porque ele vai com aquele lodo no olho, mas no final de tudo, há uma restauração, não apenas física, mas também uma restauração espiritual. Eu diria que isso tudo é o arcabouço do início de tudo que o texto vai nos descrever, mas eu queria que você se atentasse agora para pelo menos 3 pontos que queremos levar em consideração. O primeiro ponto é o ponto do interrogatório dos vizinhos. Eu acho muito interessante, é muito peculiar, é típico de vizinho ficar questionando, não é? É típico. Saber como é que você está, de onde você veio, qual é o mercado que você faz. Esses vizinhos aqui é a mesma coisa, mas não é? Será que eles estavam ali entre eles? Não é aquele homem que era cego de nascença? Não é, é filho de fulano e beltrana? E um questionando com o outro. E aquele tipo de vizinho é muito peculiar, aquele tipo de vizinho que não fica apenas na conjectura, mas vai até a pessoa. Não sei se você já teve essa experiência de um vizinho vir e perguntar coisas que você diz assim, meu Deus, eu nunca perguntaria isso. Mas o vizinho quer tirar a curiosidade, não é? Fazendo aí uma visão bem contextualizada e bem brasileira, não é? De mostrar esses interrogatórios dos vizinhos. E aí eu queria que você pensasse nesses vizinhos que vai até ele e faz 3 perguntas, não é? Eu vou já deixar as perguntas aqui porque vocês já vão caminhar comigo. A primeira pergunta é quem? A segunda pergunta é como? E a terceira pergunta é onde? Não é coisa de vizinho mesmo? Pergunta, e aí? Quem foi que fez esse milagre, fulano? Na sua vida você não enxergava e agora você está enxergando? O versículo 8 e o versículo 9 vai dizer isso, que os vizinhos se aproximam dele e aí vai questionar, quem foi que fez isso? Não é? Quem fez? Quem de fato foi o operador desse milagre? E ele traz a primeira descrição do Senhor Jesus. Ele diz, olha, um certo homem, um homem fez isso. Mas como é que fez isso? Como é que esse milagre foi feito? E ele vai, com isso, com esse questionamento que os vizinhos fazem com o cego, eles estão apenas certificando que realmente o milagre aconteceu. Porque se alguém poderia dizer que aquele homem não enxergava, eram os vizinhos, porque via o dia a dia. Então, de fato, não é ele. Houve até ali algum questionamento de alguns que disseram, não, parece com ele, mas não é ele. Até que ele mesmo vai e diz, olha, sou eu mesmo, vizinho. Sou eu que não enxergava e agora estou enxergando. Não é? Agora estou enxergando. E aí eles vão fazer a segunda pergunta, a partir do versículo 10. Então, como foram abertos seus olhos? Eles interrogaram. E aí o homem vai dizer, olha, ele misturou terra, ele falou a verdade. Ele falou o que ocorreu. Ele disse o que realmente aconteceu. E ele vai dizer isso com muita naturalidade. Olha, um homem veio e colocou sobre meus olhos, com a saliva ali, o pó, aquela terrinha, passou meu olho. Foi assim, foi desse jeito. Não é? O cego
que era também mendigo, como diz na visão do próprio evangelista Lucas, agora é curado e ele dá a resposta clara, sem muitas delongas. Foi assim que aconteceu. Foi desse jeito. Ele informou como aquele homem chamado Jesus fez um milagre. E esse ato de Jesus fazer esse milagre, essa ordem de Jesus, resultou em uma obediência abençoadora. Porque ele obedeceu, ele foi, lavou e imediatamente passou a enxergar. E aí o versículo 12, eles vão perguntar mais uma vez. E eles perguntaram, onde está esse homem? O cego vai dizer o quê? Também respostas curtas, objetivas. Não sei. Não sei para onde é que ele está. Não sei de onde ele veio. Não sei quem ele é. Eu só sei que é um homem que me curou. Tem coisas que a ciência não pode responder. Tem coisas que o questionamento não pode responder. E diga-se passagem, já foi dito aqui, inclusive, uma das mensagens que nós já ouvimos aqui, é que milagre não se explica. Porque se é milagre, não é para ser explicado. É algo que acontece de forma sobrenatural. Então eles estão querendo perguntar, quem foi essa pessoa? Foi um homem. Ah, e como é que isso funcionou? Olha, foi assim, pegou pó e onde é que ele está? Não sei. Não sei. E o homem realmente não sabia. E pouco importa. O que importa é que ele falou, ele acreditou, e eu fui lá, lavei e estou aqui enxergando. É isso que importa. E tem coisas que a gente precisa entender dessa forma. Tem coisas que a gente não precisa ficar questionando, Senhor, esse milagre, essa situação, esse contexto, essa forma em que o Senhor operou de forma maravilhosa. É só experimentar. E diga-se passagem, irmãos, a Bíblia deixa em todo o relato do Novo Testamento, sobretudo os evangelhos, que a experiência faz parte da teologia da fé. Porque a experiência faz parte da teologia da fé. Ela não é um modelo de vida cristã, ela não pode ditar a forma de você viver, mas você precisa experimentar. Precisa experimentar a potencialidade da palavra. E os relatos dos evangelhos traz claro isso. Pessoas que tiveram experiências de milagres. Eles são relatados não para formarmos uma teologia cristã, não é para ser, inclusive, diríamos assim, uma cura em séries, não é? Nem para nós criarmos todo um rito em cima da experiência de um ou de outro, mas as experiências trazem testemunho e motivam e animam a nossa fé. Lógico que a minha experiência de cura é diferente da sua, mas os princípios são os mesmos, de que é Deus que cura. Já que os vizinhos não tiveram resposta aos seus questionamentos, vá lá então que diante dos fariseus, o homem cego, o meu vizinho, com o meu conhecido, ele agora possa descrever. E aí nós vamos para o segundo ponto, o interrogatório dos fariseus, a partir do versículo 13. Eles levam ao homem até os fariseus, e essa altura os vizinhos levam o homem já curado para os fariseus, e ali começa também mais uma saga de questionamentos, né? Na mesma medida em que os olhos da alma do homem foi curado e são abertos para aprofundar sua fé, os fariseus mergulham cada vez mais fundo no obscurantismo espiritual. O que o homem que era cego passa a enxergar, os fariseus que relativamente enxergavam não conseguem ver. Porque muitas vezes a religiosidade, ela é normalmente uma ação de cegueira. E aí Charles Erdman é um pastor presbiteriano americano, ele escreve muitas coisas, e ele vai dizer que o objetivo dos fariseus, custasse o que custasse, era desmoralizar o milagre. A intenção deles não era saber quem fez, como fez, eles não queriam comprovar nada, eles queriam desmoralizar. A intenção era essa, desmoralizar aquele que havia sido feito. Por quê? Porque havia entre os próprios fariseus o conceito cristão, judaico-cristão, de que um milagre de alguém que
foi curado de nascença era só uma operação de Javé. Então, ao reconhecer isso, eles estariam reconhecendo que Jesus era Deus. Então, vamos desmoralizar, porque esse homem, ele é filho de José, ele é um carpinteiro, ele jamais pode ser Deus. E aí o que é que nós vamos observar? 5 perguntas. Acho interessante. Eu também vou botar aqui a lista para a gente não perder tempo. A primeira pergunta é a pergunta da dúvida. A segunda pergunta é a pergunta do testemunho pessoal. A terceira pergunta é a pergunta que eles fazem aos pais do cego. A quarta pergunta, ele vai colocar o cego contra o Senhor, questionando, né? Tentando colocar dúvida, tentando colocar o cego contra Jesus. E a última é uma tentativa de trazer distrações. Ele vai dizer, os fariseus perguntam, como? Como? E aí o cego vai falar de novo, versículo 15, olha, ele aplicou barro sobre os meus olhos, eu lavei e passei a enxergar. Foi assim, né? Não tem o que questionar. Ele fez desse jeito, e foi desse jeito que eu fui curado, né? A partir do versículo 13, ele vai perguntar, então os fariseus por sua vez lhe perguntaram, versículo 15, como chegar a ver? Ao que ele respondeu, ele aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Então, não tem o que questionar. Aí no versículo 16, eles vão questionar de novo dizendo, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Tentando colocar na cabeça daquele cego e das pessoas que ali estavam um certo questionamento. Mas no questionamento que os fariseus fazem ao cego, eles recebem do cego um testemunho pessoal do que aconteceu. E antes disso, eu acho interessante também que o Frederick Bruce, é um escritor também do Novo Testamento, ele vai dizer que é muito importante que 2 pontos levem em consideração em relação a esse primeiro questionamento dos fariseus. O primeiro ponto é que se baseia na premissa de que se um homem que quebra a lei do sábado não pode ser de forma nenhuma Deus. Primeira ideia que Bruce traz é essa. Os fariseus trazem esse questionamento por quê? Porque se ele quebrou o sábado, ele não é Deus. Mas ele também traz, conforme Frederick Bruce, ele vai dizer também um outro questionamento com base nesse primeiro questionamento. Se ele quebrou o sábado, ele não pode ser Deus, mas também quem dá a vista a um cego de nascença é Deus. E aí? É ou não é Deus? Fica permeando a cabeça dos fariseus toda essa questão, que aí no versículo 17 eles vão falar agora o que foi feito, né? E de novo eles perguntaram, que dizes tu a respeito dele, visto que abriu os olhos, que é profeta? Lembram que a primeira afirmação que ele faz de Jesus, e preste bem atenção em relação a isso, porque ele vai no decorrer da mensagem trazendo um processo crescente de revelação sobre Jesus. Primeiro, ele foi questionado pelos vizinhos, quem é essa pessoa? Eles disseram que era o quê? Ele disse que era o quê? Um homem. Era um homem. Agora, diante dos fariseus, ele já não diz que é um homem, ele vai dizer agora que era um profeta. Ele é um profeta. Ele é um profeta e dá testemunho. Ele deixa claro que ele era cego e agora enxergou. Então, o que era um questionamento por parte dos fariseus, eles passam agora a ouvir o próprio cego afirmando de que aquele homem era um profeta. E por que ele afirma que é um profeta? Para não ter questionamento sobre a personalidade e a identidade de Jesus. Aí vai a pergunta agora aos pais. Acho muito legal. Muito legal porque eles fazem 2 perguntas e só tem uma resposta. Observe o texto, 18, 23. E depois os irmãos vão ter a oportunidade de ouvir de novo essa mensagem. E vão visitar o texto e vão observar cada detalhe do que eu estou falando. A partir do versículo 18, eles vão agora para os pais. Se os vizinhos são testemunha de que aquele homem foi curado, agora nós queremos ter a certificação dos pais. Vamos ver realmente se os pais, primeiro, identifica se ele é filho desses pais. É esse mesmo seu filho? É ele mesmo nasceu cego? Primeiro ponto. E o segundo questionamento que eles vão trazer é justamente isso. Se ele é o seu filho e é cego, como foi que ele enxergou?
Não é assim que diz lá, o versículo 20? Eles foram aos pais e perguntaram, sabemos que esse é nosso filho. Não, a partir do versículo 18, né? Interrogaram, esse é o vosso filho? 19, esse é o vosso filho? De quem dizeis que nasceu cego? Como pois vê? Como pois vê agora? Duas perguntas. E os pais respondem com uma resposta só. O versículo 20. Olha, eu sei que esse daí é meu filho. Eu acredito inclusive que a mãe disse assim, foi eu que pari. Ele saiu de mim e nasceu cego. É ele sim. Então já cai por terra todo o questionamento dos fariseus, porque poderiam até estar questionando que havia ali um complô entre os vizinhos para tentar trazer a certificação de um milagre de um homem comum que operou aquele milagre. Mas agora tem a prova dos pais. Os pais não, ele é nosso filho e nasceu cego. Mas a segunda resposta eles não sabem dizer, olha, agora ele é adulto, pergunte a ele. Sei que é meu filho, que era cego, está enxergando agora. Agora eu não quero responder, porque ele tem idade para responder isso. Lógico que o evangelista João vai dizer que os pais não deram a resposta que sabiam, certamente sabiam, porque eles temiam ser expulsos da sinagoga. Sabe o que é que representava ser expulso da sinagoga? Representava a mesma coisa que os católicos no período da Reforma faziam com aqueles que eram excomungados. O que é excomungado? É um indivíduo que não tinha direito à vida social, à vida política, à vida econômica, nem à vida religiosa. E como tudo, no conceito aqui, do contexto da época de Jesus, vivia em função da sinagoga, alguém que era expulso da sinagoga comprometia o seu comércio, comprometia a educação familiar, porque tudo funcionava dentro da sinagoga. Então eu não quero problema comigo. Sei que é meu filho, sei que ele era cego, foi curado por um homem que é chamado profeta, mas eu não quero me comprometer, por quê? Porque isso vai implicar em danos. Vai implicar em danos pessoais e familiares. Nós vimos no decorrer dessas palestras que nós ouvimos, de que tem se aproximado o tempo, e esse tempo está cada dia mais urgente, de que nós precisamos nos declarar abertamente em quem acreditamos e quem de fato seguimos. E creio, irmãos, que por conta disso vai começar a ter o grande diferencial de quem é e quem não é discípulo de Jesus. Porque a sociedade, ela vai começar a questionar da gente quem somos. E assim como esses pais que eram extremamente religiosos, mas que não queriam se comprometer com uma afirmação que era visível, que era concreta, que era real, mas que ia trazer algumas implicações. Nosso Deus é real, é verdadeiro. Ele continua fazendo milagres, mas muitos não querem se comprometer com Ele. Na hora do questionamento, se você realmente é discípula dele, se você realmente tem essa convicção nele, aí você pode ficar dizendo, olha, espera aí, né? Essa ideologia aqui não, essa forma aqui não, né? Essa postura aqui não. A gente presenciou agora, saímos aqui, né, lá fora para tirar o carro de Sibel, que é um indivíduo eleitor colocou, fomos tirar o carro, a gente colocando o carro, tirando o carro, um outro eleitor passando e xingando e falando, e a gente pode falar nada, a gente tem que ficar calado vendo isso. A gente não tem direito mais de se pronunciar, né? E ninguém perguntou nada a ele, ninguém falou nada com ele. Ele simplesmente foi, né? Porque são intolerantes. É um discurso bastante polêmico, porque um chama o outro de intolerantes, né? Mas eu vivi agora intolerância por parte de um grupo. Que a gente não fez nada, a gente fez alguma coisa, Dileuza? Só estava tirando o carro do rapaz, e ele passou, xingando e falando, vocês vão ver o que é que vai acontecer. Nós vamos ser questionados. Isso porque o carro de Sibel está com a bandeira do Brasil, viu? Então,
Depois que eu vim me tocar, eu acho que ele pensou que eu era o dono do carro. E aí saiu ali gritando, desceu gritando, voltou, fez agora e gritando também, falando. Eu digo, mas rapaz, o carro é meu, bota o adesivo que eu quiser. Ou não? Ele não estava com o carro dele também com o adesivo dele? Nós vamos ser questionados não de forma política, sabe? Nós vamos ser questionados com relação à nossa identidade em Deus. Será que também já não estamos sendo questionados? Não, eu não vou falar nada não. Ele é adulto, fale com ele. Vá perguntar a ele. Essa era a motivação daqueles pais. Eu não vou comprometer a minha vida me dispondo contra os fariseus. Eu não vou me dispor a isso. Pergunte a ele. E aí o versículo 24, os fariseus vão perguntar, né? Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disse: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. E ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Ou seja, a estratégia de colocar agora o cego contra Jesus não deu certo. Não deu certo. Por quê? Porque havia naquele cego uma constatação com o seu testemunho próprio do que Jesus era capaz de fazer na vida de alguém que acredita nele. Eu não sei o que é que ele é. Eu não sei o que é que ele é. O que eu sei é que eu não enxergava e hoje enxergo porque ele me liberou uma palavra para mim. Irmãos, as estratégias e as dissimulações vão vir e nós ouvimos isso em todas as palestras. Pastor Leonei falou sobre as ideologias, falou das estratégias do secularismo. Ontem o pastor Pedro falou também sobre isso. Como nós estamos sendo convidados a apresentar nossa fé para a sociedade. Vão questionar, vão dissimular, vão tentar nos persuadir. E muitos de nós já estamos sendo persuadidos. Porque muito daquilo que a gente acredita que é a nossa base de fé cristã, que é as Escrituras Sagradas, nós já estamos questionando e aceitando. E esse vai ser um grande diferencial de muitos que estão na massa, na comunidade da igreja cristã, dizendo quem é, que não é. Infelizmente. E ele tenta colocar questionamento. Se esse homem realmente é de Deus, dê glória porque ele é um pecador. Eu não sei se ele é pecador. O que eu sei é que o poder que estava nele é o poder de criação. E todo judeu sabe, como todo cristão sabe, que o poder de criação é iminente da autoridade divina. Então o homem estava dizendo: olha, eu não sei quem ele é, eu sei que ele é um homem de Deus. Que é a afirmação que logo depois ele vai trazer no versículo 35. Quem é? Ele é um homem de Deus. Você crê no homem de Deus? Eu creio. Era um homem qualquer, agora já é um profeta. E já se desenha agora o questionamento de que ele pode ser um homem de Deus. Ele pode ser um homem de Deus. A tentativa de contradição é tentar induzir o homem a não acreditar que Jesus é Deus. O versículo 26 ele vai dizer: o que ele te fez? Como te abriu os olhos? O cego já estava cansado de responder a mesma coisa. Respostas curtas e objetivas. Eu não sei quem ele é, eu sei que ele abriu os meus olhos. Em outras palavras, irmãos, o cego estava dando um testemunho de que ele não apenas via fisicamente, mas ele agora estava enxergando a luz do mundo que Jesus havia dito: enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. E acho interessante esse desenrolar, porque os próprios fariseus questionam o testemunho evangelizador do próprio cego, dizendo: olha, pelo tanto questionamento que vocês estão fazendo, vocês estão querendo seguir ele também.
Não, eu não sigo esse homem qualquer. Eu sigo a Moisés. Nós vamos ouvir muita gente falar isso, né? Até a gente ouviu o rapaz do carro falar: não, todos nós somos crentes, todos nós temos o mesmo Deus, não é? Somos irmãos. Ele até me disse: tem algum problema de eu entrar? Eu disse: não, a porta está aberta, pode entrar. Então, tem muita gente que vai dizer: não, eu sou membro da igreja não sei de onde, não, eu sou diácono, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não conseguem enxergar porque são cegos. E nós estamos vivendo, irmãos, uma cegueira que é impalpável, uma cegueira que é crônica, porque nunca se ouve tanta exposição das Escrituras e a gente continua cego. Porque tudo que a gente ouve, tudo que a gente conhece, tudo que a gente estuda e lê, parece que não potencializa a transformação. E se não há transformação, não houve operação. Aqueles homens ali eram seguidores de Moisés, deveriam ser os mais conscientes da capacidade de Jesus fazer o que fez. Mas a cegueira espiritual, a arrogância espiritual, e a gente sabe e a gente conhece muitas pessoas que são arrogantes espiritualmente, porque tem uma história, porque fundou igreja, porque fez isso, porque fez aquilo, isso não serve para nada. Só nos traz uma crosta de dureza, de maneira que a palavra não penetra. Tem crentes que o coração são duros. Pode se ensinar, pode se pregar, pode se fazer de tudo. Mas as pessoas não conseguem enxergar porque estão com os seus entendimentos cauterizados. Próprio cego questiona: vocês estão questionando demais. Eu era cego, hoje eu estou enxergando. Meus vizinhos já falaram isso, meus pais já falaram isso. Vocês estão questionando agora se o homem é pecador, se o homem não é pecador. O que eu sei é que eu era cego e agora estou vendo. Não, eu não sigo a homem qualquer, eu sigo a Moisés. Não, eu já tenho a minha convicção, né? A gente ouviu na sexta-feira o pastor Pedro falar de uma pessoa que ele conhecia, que nasceu na igreja, fez parte do ministério infantil, fez parte do ministério de adolescentes, fez parte do ministério de jovens, foi líder de mulheres, foi diaconisa da igreja, com 73 anos se converteu. E lá em Portugal, Deus já tinha falado isso para a gente: olha, vocês precisam converter os crentes. Nós fomos para aquela nação para converter os crentes, e quando eu voltei, o Senhor disse a mesma coisa: prega a palavra que precisa converter os crentes da igreja. Crente que tem anos e anos e anos e anos, mas a palavra não penetra. Não penetra. E pior, acham que estão seguindo as Escrituras. Acham que estão familiarizados com a fé. Acham que têm relacionamento com Deus. Acham que estão certificados da sua salvação, mas nunca foram alcançados pela graça salvadora. E aí vem, para a gente estar finalizando, vem o encontro de Jesus com o cego. A partir do versículo 35, e ouvindo Jesus que tinham expulsado o cego, os fariseus mandaram embora, encontrou-lhe e perguntou: você crê agora que eu sou o filho do homem? É esse questionamento que Jesus faz. Era um homem qualquer, já tornou-se um profeta, agora Jesus pergunta se ele acredita que Jesus era um homem, o filho do homem. Todo judeu sabe que essa expressão é uma expressão do Antigo Testamento que representava o Messias, aquele que era enviado, aquele que era restaurado, aquele que vinha para restaurar, aquele que vinha para dar vista aos cegos. E o homem vai dizer: quem é esse Senhor? Que eu nele creia, para que nele eu creia. E Jesus diz: sou eu que falo com você, você está me vendo aqui. Jesus, ao liberar essa palavra, mostra para o homem que a sua visão, a qual ele veio para trazer, não era a visão física, mas a visão de encontrar-se com o Filho do Homem. Então, mesmo Jesus que abriu os olhos do cego,
agora é o mesmo Jesus que abre a alma para o cego crer. Esse é o ponto-chave do milagre. Não foi ele colocar o lodo e aquele cego enxergar na mesma hora, mas foi ele ver Jesus e crer que Jesus é o Filho de Deus. E aí Jesus vai dizer uma das afirmações maravilhosas que Jesus traz, no versículo 39. E prosseguiu Jesus dizendo: eu vim a este mundo para trazer juízo. Para juízo. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. E os que veem, se tornem cegos. Que afirmação. Como é interessante que um cego passe a enxergar e aqueles que enxergavam não conseguiam ver. E agora, aquele que não enxergava, enxerga a Jesus, e os que sempre tiveram visão, nunca conseguiram enxergar. É até filosófico isso, né? Irmãos, a possibilidade de enxergar, ou a definição de enxergar, nesse conceito, é o poder do Espírito Santo, que dá a capacidade do homem conhecer o amor, o perdão, a graça de Deus em Cristo Jesus. Isso significa enxergar. E somente pelo poder do Espírito Santo. Só podemos conhecer ao Senhor Jesus pelo poder do Espírito Santo. E hoje, pela sua palavra. E Jesus vai dizer isso, afirmando. Inclusive, aqueles que não conseguem enxergar vão continuar questionando. Como os fariseus, ouvindo Jesus fazer aquela afirmação, vai para Jesus, lá no versículo 40, e pergunta. A pergunta dos fariseus é uma exposição da cegueira deles. E a gente? O senhor está se referindo a gente também? A gente também é cego? É a gente que o senhor está falando? Eu acho interessante que quando a verdade se impõe, quando a verdade é apresentada, a própria mentira se manifesta. Isso é bíblico. É bíblico. Porque nunca a mentira vai vencer a verdade. Então, isso aí que você está falando para esse cego, tem a ver comigo? Sou eu que sou cego? Jesus vai dizer, olha, se vocês fossem cegos, vocês não estariam aqui questionando. Jesus está tão somente reafirmando para aqueles homens de que eles não conseguiam enxergar, porque eram prepotentes na fé, eram autossuficientes, eram arrogantes, eram estúpidos. E aí Jesus vai aproveitar para reafirmar e enfatizar o entendimento de que aqueles homens tinham as portas da visão espiritual completamente fechadas. Porque eles se julgavam como se enxergassem. O problema da nossa sociedade não é apenas a ausência de visão espiritual, que é deixar de conhecer a Jesus. Eu acho que até eu afirmo isso aqui. No outro ponto. Não coloquei. O problema da sociedade não é apenas a ausência de visão, mas também é a consciência da condição deplorável, da qual não desejam mudar. Não conseguem enxergar Jesus, mas também não estão abertos para enxergar.
O pior não é a sociedade desqualificar o Senhor, é não querer aprender e conhecer quem Jesus é. E é isso que o Senhor está falando. O pecado não deixa você enxergar. O indivíduo enxergar de fato quem Jesus é. E esse pecado traz orgulho. Esse pecado traz vaidade. Esse pecado traz autossatisfação. De maneira que a pessoa não consegue se desvincular dele, porque ele a autorrealiza. E todos nós sabemos que para vir para Jesus, nós precisamos passar por cima de nós mesmos. A sociedade ela não consegue ver a anormalidade de suas misérias e seus pecados. A humanidade ela não poderá gozar do verdadeiro perdão, salvação e conforto de alma, porque o pecado permanece e satisfaz. Então não vão enxergar. Hoje eu tenho tido uma postura muito cautelosa na mensagem e no testemunho pessoal. Porque as pessoas são resistentes. E eu já aprendi de que não é o meu falar que vai convencer, mas é o poder do Espírito Santo. Então eu uso de palavras objetivas, concretas, ousadas. E principalmente a palavra do Senhor. Assim como aquele homem não questionou. Aquele homem não criou alternativas para falar do que aconteceu em sua vida. Ele disse, eu não sei quem é esse homem, porque eu sei que eu era assim e hoje eu sou completamente mudado. Eu acho que nós precisaremos nos reafirmar enquanto identidade, mas também declarar com objetividade, com clareza e com ousadia quem somos em Cristo. A sociedade está esperando isso. A sociedade está esperando isso. A sociedade espera de nós. Eu já ouvi muitos descrentes falar isso. Quando eu tiver de me consertar, eu vou para a igreja. Porque a visão que a sociedade tem é que a igreja é um lugar de conserto. E se essa igreja está se assemelhando à sociedade, quem vai consertar essa sociedade? Se nós nos assemelharmos na nossa forma de pensar, de agir, as nossas práticas, nosso tipo de relacionamento, a forma que a gente gasta nossos recursos, a forma que a gente vive a nossa vida, os nossos sonhos, se a gente se assemelha ao mundo, como o mundo vai ver diferença em nós? E nós somos convidados nessa manhã, como essa série de mensagens que nós falamos aqui, é que já chegou o ponto da sociedade querer tanta liberdade que elas estão perdidas na liberdade que queriam. E estão querendo um caminho. Para onde? Sexo é livre, então agora eu posso ficar com todo mundo, mas, poxa, eu queria ficar com alguém. Queria ficar com alguém. Eu posso fazer todo tipo de coisas, relacionamentos mais fluidos possíveis, mas, poxa, eu queria um companheiro. Queria uma companheira. Está lá no fundo. Está no DNA. No DNA do homem. E por mais que ele reivindique toda a liberdade, toda a expressão de direito, toda a forma de vida, lá no fundo há um vazio, que a igreja é aquela que pode dar a direção. Mas não é isso aqui não, irmãos. Não é nesse lugar, mas é a sua vida. E nós somos convidados por Jesus a cumprir essa missão de iluminarmos aqueles que estão em trevas. É assim que a Bíblia diz, que aqueles que estavam em trevas viram a maravilhosa luz. Falando de Jesus, do seu nascimento, a forma em que ele trouxe a esperança para a sociedade. Nós somos portadores dessa esperança quando disseminamos a mensagem do Evangelho com a nossa vida e com as nossas palavras. Nós não podemos nos acovardar, nós não podemos recuar, não podemos de forma nenhuma nos igualar com a proposta do mundo, porque somos diferentes do mundo. Ou somos ainda cegos espiritualmente? O desafio que o Senhor nos traz
é que esse homem começa a chamar Jesus de um homem qualquer. Depois ele disse, ele pode ser um profeta. Depois ele vai falar no versículo 27, olha, ele faz maravilhas, ele fez maravilha da minha vida, é um operador de maravilhas. Mas o mais importante é que no final de tudo ele se dobra e adora. É essa crescente que o Senhor quer fazer através das nossas vidas, na vida de tantos cegos espirituais. As pessoas irem conhecendo a Jesus por meio da sua vida. Por tudo que você se apresenta, por tudo que você manifesta. Os cegos veem e os que enxergam ficam cegos. Jesus deixa claro que ele pode dar vista ao perdido enquanto entenebrece aos que se acham merecedores. A conclusão dessa mensagem é dizer que Jesus continua sendo a luz do mundo. E que você e eu, nós somos os seus luzeiros. Irmãos, e onde a luz está, ou onde a luz chega, as trevas se dissipam. O problema está se a gente está brilhando. O problema está nos nossos watts de visão, não é? Porque até uma lâmpada mais fraca ainda traz luz a um lugar que está escuro. Eu quero passar de 100 watts, viu, irmãos? Eu quero que minha luz brilhe, não é? Como um refletor. Eu não quero ficar como uma velinha, não, aquela luz, não é? Não sei nem qual é o quilowatt daquela vela. Eu quero ser um farol, não é? Farol que onde chegue lá no outro canto do mundo veja que estou brilhando. É Jesus. É Jesus através de mim. Para atrair os cegos, para enxergarem. Que o Senhor nos use. Em dias em que tem se reivindicado tanto uma identidade e uma autenticidade, que você não se acovarde. Porque muitos vão se acovardar. Muitos não vão se pronunciar. Muitos vão temer. E vão apostatar da fé. Porque vida com Deus é uma vida de coragem e força. E poder. E aqueles que estão em Cristo não desistem. Permanecem firmes. Sustentados por Ele. Obrigado, Senhor. Porque a sociedade se encontra no seu nascimento em pecado. Nós estamos vendo uma sociedade completamente cega. Cega de valores, mas também cega espiritualmente. E nós precisamos correr. Enquanto há tempo, como diz a tua palavra, que lemos hoje, enquanto há tempo eu preciso fazer a obra do Pai. Não nos deixa, Senhor, nos acovardar, nos intimidar, nos moldar segundo o mundo. Sei que vai comprometer, Senhor Deus, muito, possivelmente os nossos recursos, vai comprometer muito as nossas relações interpessoais, mas convém, Senhor Deus, que eu venha perder tudo do mundo, mas não perder a minha vida com o Senhor. E me ajuda, e ajuda os meus irmãos, e ajuda tantos quanto ouvirão essa mensagem, para permanecer firmes no Senhor. E que o Senhor nos use para levar a mensagem de luz, a mensagem de vida eterna, a mensagem de salvação. Ser conosco no decorrer de todo esse dia. Nos abençoa e abençoa a nossa nação. Que tudo ocorra em paz. E que aquilo que seja
alinhado à tua vontade, Senhor. Em vista dos teus planos e os teus propósitos para essa nação, que o Senhor use o povo para alinhar-se com a tua vontade. Não nos deixa cair na tentação do povo judeu que pediu Saul. E as consequências foram traumáticas. Que nós possamos estar olhando para o Senhor e tomando a verdadeira decisão. Que por mais que a gente pense em nós mesmos, comprometerá nosso povo, nossa nação. E comprometerá até a nossa liberdade de fé. Que nós estejamos, ó Pai, conscientes disso. E que também sejamos responsáveis com as nossas decisões. Porque toda a consequência virá sobre aquilo que decidirmos. E que traga ao Senhor a consciência dessa verdade. Nos ajuda. Nos ajuda a compreender, a discernir. Que o plumo, Senhor, da nossa decisão não é a nossa identidade com o homem. Não é as personagens que estão aí em evidência. O nosso compromisso é com a Tua Palavra. Somos constituídos pela Tua Palavra. E necessitamos, Senhor, decidir consciente na Tua Palavra. Naquilo que esses dois homens, que são falhos, que são ímpios, mas que mais buscam alinhar aos valores da Tua Palavra. Que tenhamos consciência disso. Deixando de lado ideologia política, deixando de lado pensamento político, deixando de lado personagem político, pensando no viés da Tua Palavra. Porque se somos Teus discípulos, obedecemos a Tua Palavra, que é a nossa regra de fé e prática. Nos ajuda e dá paz ao nosso povo. E que o Senhor abençoe essa nação que é tão maravilhosa, essa nação que profeticamente está se aguardando para essa última hora, ser a voz profética do mundo, como ouvir, Senhor Deus, várias autoridades espirituais e várias autoridades políticas do mundo dizer que o Brasil está sendo visto por todo mundo, porque este é o propósito do Senhor, que os últimos seriam os primeiros, e fomos os últimos para chegar ao Evangelho, e queremos ser os primeiros a falar que nessa nação nós nos dobramos diante do Deus vivo, que é uma nação que ama ao Senhor, que vai levar a mensagem do Evangelho para todo mundo, e que nós sejamos vistos como uma nação que teme ao Senhor, e que o Senhor dê prosperidade a esse povo. É o que te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém?